abramos a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Vamos ler um versículo, depois a gente vai retornar a esse texto algumas vezes. Então, um versículo é suficiente para que a gente ore e peça a direção de Deus. Se possível, após a leitura, marca essa passagem, deixe aberta. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que nos concede chegar à sua casa para bendizer a ti, reconhecer a sua soberania para com as nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, como instrumento em tuas mãos para transmitir o recado à sua noiva, à sua igreja, aqueles que estão de maneira presencial conosco, aqueles que nos acompanham, ó Deus, pelas redes sociais, por força de motivo maior, não podem estar aqui conosco, mas coordena toda essa reunião. Transmite a sua mensagem que nós precisamos ouvir nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Podem se assentar. Meus irmãos, que o nosso Deus faz o extraordinário, todos nós acreditamos. Todo crente em Jesus, leitor das Escrituras, ou até mesmo com experiências da sua vida, nós reconhecemos e testificamos que o nosso Deus faz o extraordinário. A via de regra, o ordinário, a normatividade, é que nós vejamos a Deus nos dias comuns. Ele está conosco na paz, Ele está conosco na bonança, Ele está conosco nas provas leves, nas grandes provações que nós enfrentamos. Deus está conosco em todas elas. Mas existem algumas experiências na vida que ela marca, e ela marca para toda a vida de verdade. Porque Deus, Ele é assim também. Ele se manifesta assim também no meio do seu povo, fazendo e realizando o extraordinário. É quando se olha para todos os lados e não tem saída. Você olha para um lado, olha para o outro, e não existe uma resposta humana que possa satisfazer em uma crise específica que você enfrente. Aí nós fazemos o que o salmista nos orienta no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, há situações em que você olha para o monte, olha para os vales e diz: daqui não tem como sair provisão. Mas o Deus do extraordinário, Ele não precisa de matéria-prima para que faça algo. De nada, do nada, Ele fez tudo. Porque apenas Deus é autoexistente e sempre eterno. Na passagem que lemos, nós nos deparamos com uma das experiências mais terríveis registradas na Bíblia, se não for a mais terrível, pelo menos é o que eu lembre. Tem outras, sem dúvida, mas como essa eu acho difícil. Então nós vemos o fundo do poço que uma cidade pode chegar, e ao mesmo tempo, no outro dia, nós vemos o extraordinário. Então mantenha a sua Bíblia aberta e vejamos nessa jornada como é que o nosso Deus faz o extraordinário e o que nós podemos tirar de lições nessa passagem. Eu pedi para vocês abrirem no segundo livro dos Reis, capítulo 7.
No final do capítulo 6, a partir do versículo 21, eu destaco aqui esse momento como um cenário desolador. E, meus irmãos, não é nem exagero de linguagem, não. É um cenário desolador que Israel se encontrava. Leiamos a partir do versículo de número 31. Diz assim: disse o rei, assim me faça Deus. Deixa eu pegar aqui, perdão, a partir do versículo 24, é melhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve uma grande fome em Samaria, em que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por sobre a sua pele. É exatamente isso que vocês leram. Ben-Hadad é o rei da Síria e ele era o inimigo, um arquirrival de Israel. O propósito dele, claro, era tirar Israel do mapa. E ele viu que a tentativa de lutar exército com exército não teve êxito. Deus dera escape a Israel poucos capítulos antes desse. Toda estratégia que o rei da Síria tinha, Deus revelava a Eliseu e dizia: olha, ele vai vir pelo norte. Aí Israel preparava uma tucaia e derrubava o exército da Síria. E o rei dizia: não, vamos fazer o seguinte, vamos pelo sul. Aí Deus revelava a Eliseu: eles estão vindo pelo sul. Aí o exército de Israel ia, atacava a Síria e tinha vitória. E o rei disse: não, tem alguma coisa errada aí. Eu imagino alguma coisa para derrotar o povo de Israel e alguém está me dedurando. Tem alguém aqui que está dedurando os projetos que eu tenho para derrotar o povo de Israel. Aí um dos soldados do rei da Síria falou assim: meu amigo, tem um homem de Deus lá, um tal de Eliseu. O Deus dele, ele entra nas nossas recâmaras, no nosso secreto. Ele escuta tudo. Tudo que a gente projeta agora, sabe aquele plano que diz, vamos atacar agora? Ele já está sabendo. Então, o que a gente tenta, ele dá um jeito de ter escape. Aí o rei da Síria, não é a Síria, não é Síria, disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos cercar a Síria, e nós vamos fazer com que aquele povo morra de fome. O projeto, meus irmãos, do cerco, no que diz respeito a uma guerra, é uma tática excelente de guerra. Você faz com que o povo morra, enfraqueça. Quando eu digo morra, é literalmente morrer de fome. Então ele disse: vamos ver como é que eles podem sair dessa. E passaram-se alguns dias e a fome foi extrema. Não havia escape para Israel. Meus irmãos, eu estou falando de um exército aqui de mais de 100 mil homens, arrodeando Samaria de uma ponta a outra, em todas as laterais, em todos os lados. E a fome instaurou dentro daquela cidade, a ponto de uma mãe alimentar-se do seu próprio filho. Foi uma cena tão desoladora que o rei teve vergonha do cenário. E quando a mãe pediu socorro frente a essa extrema pobreza, dessa extrema desolação, o rei disse assim para aquela mãe: olhe, eu não posso fazer nada por você. Se Deus não entrar com providência, eu não posso fazer nada. E ele ficou com raiva, sabe de quem? Não foi de Deus, não. Ele ficou com raiva de Eliseu. Ele disse assim: frente a essa desgraça, frente a esse cenário que nos encontramos, amanhã eu mato Eliseu. Aí ele mandou um homem chegar até a casa de Eliseu, só que Eliseu já sabia de tudo o que estava acontecendo. E Deus também.
Nesse inteirinho de tempo, nesse momento desolador, de cercado todo Israel, o próprio Eliseu dá uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, àquele povo que estava sitiado. E, meus irmãos, é uma palavra que é impossível de acontecer, era impossível de acontecer aos nossos olhos. Israel cercada, e Eliseu manda um recado através de um dos servos do rei de Israel. O recado foi esse. Nós sabemos que, meus irmãos, a fome era tão grande, a cabeça de um jumento era 80 moedas de prata. A cabeça de um jumento era 80 moedas de prata para matar a fome do povo. Um jumento todinho, quanto era? Era prata com força, não era? Para você ver a inflação como estava. E o rei diz assim, e Eliseu dá um recado para o rei. Amanhã, 30 quilos de trigo valerá 5 moedas de prata. E ele ainda diz assim, amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário. Tem um episódiozinho, sempre que estava terminando o Chapolin ou Chaves, Chapolin dizia assim, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, fica aqui. Eliseu parece que, ou então Shakespeare está imitando aqui, olha, amanhã, nesse mesmo horário, vai acontecer o extraordinário. Quer dizer, Israel estava sitiada, a fome estava instaurada no meio do povo de Deus, não tinha como sair de uma situação dessa. Aos nossos olhos, esse é o momento impossível de se sair, mas aí é que está, o nosso Deus é o Deus do extraordinário, quando Ele quer fazer. Quando Ele quer agir, quando Ele quer mudar o cenário, Ele sabe, Ele tem o seu jeito. Quem não tem somos nós. A gente puxa o cabelo, sai correndo no meio da rua. No desespero, meu amigo, alguns se desesperam e correm. Mas Deus não é assim. Ele está sentado no seu alto e sublime trono, governando sobre tudo e todos. É assim que o nosso Deus se encontra. Quem se desespera somos nós, mas Deus não. Frente a isso, e essa palavra de Deus por parte de Eliseu, vejamos como foi que Deus fez o extraordinário. Primeiro momento do extraordinário está aí no versículo de número 5, do capítulo 7, do versículo 5 ao 7. 4 leprosos, Deus faz com que tenham som de um exército. Olha como é interessante. Segundo os Reis, capítulo 7, a partir do versículo 5. Diz assim, levantaram-se os leprosos ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos Círios. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Versículo 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carro e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Estava cercado Israel. Deus dá uma palavra, como uma palavra profética, de que aquele quadro ia mudar no dia seguinte. O capitão, que era o braço direito do rei de Israel, falou assim, mesmo que Deus abrisse uma janela dos céus e fizesse derramar bênção, é impossível que amanhã essa profecia se cumpra. Aí Eliseu dá o recado para o capitão, dizendo assim, você vai ver acontecer, mas você não vai comer. Já pensou? Segunda profecia aqui, né? A primeira é que amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vai acontecer o extraordinário. Mas você, esse capitão da incredulidade, né? Você vai ver, mas não vai comer de nada do que nós estamos prometendo. Meus irmãos, 4 leprosos, meus irmãos, um cenário de fome, desolador. Lembrando que os leprosos ficavam do lado de fora da cidade. Era a lei que dizia isso, por questões da impureza por parte da doença lepra. Então, assim, quem estava dentro da cidade estava morrendo de fome. Você acha que quem estava fora estava prosperando? Estava morrendo de fome também.
Aí os 4 olharam um para o outro e disseram assim: se a gente for para Samaria, nos mata. Se a gente for para o arraial dos sírios, nos mata também. Se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Vamos arriscar com os sírios? Vamos arriscar. E os 4 decidiram. E lá vai os 4. Vamos embora. Cada passo que eles davam, Deus fazia com que um passo de um fosse o passo de 100. E quanto mais passos esses 4 leprosos davam em direção ao arraial dos sírios, Deus fez com que o som desses passos fosse de um exército de milhares e milhares de homens. E o exército da Síria começou a ouvir, disseram assim: rapaz, Israel alugou um exército dos egípcios, dos heteus, e está vindo com tudo contra nós. Era 4 leprosos, mas esses 4 leprosos pertenciam ao Deus de Israel, e Deus usou o improvável para fazer o extraordinário. Quando ele se aproxima, aí o exército diz: pernas, para que eu te quero? Pernas, eu quero você para correr. Irmãos, e correram desesperados. Mais de 100 mil homens correram, com medo de quem? 4 leprosos morrendo de fome. Meus irmãos, ter medo de leproso já é uma coisa vergonhosa para um soldado. E morrendo de fome, hein? Esses homens não tinham força para nada. E quando eles foram entrando, não tinha nada lá em relação ao exército. Eles deixaram para trás os cavalos, deixaram os jumentos que serviam para carga, deixaram as carnes assadas, oh aleluia. E o que estava lá o trigo, o pão assado, parece que eu estou vendo uma carnezinha assada, oh aleluia. Eu não sei se bacuri não tinha, porque judeu não come bacuri. Mas estava lá o bezerro, estava lá o boi, estava tudo farto. Meus irmãos, um alimento para 100 mil homens não podia ser coisa pouca. Vocês concordam comigo? Então o extraordinário foi na audição. Deus fez com que o som se multiplicasse a tal ponto de 4 leprosos ter o barulho de um exército de milhões de pessoas, de milhares de homens. Você sabe qual é o segundo momento extraordinário? É que eles começaram a comer. Eles começaram a comer, matar a fome. Diz: mas rapaz, ô dia de fartura, que dia maravilhoso, vamos matar a fome. 4 leprosos. Quando eles estavam com o bucho cheio, disseram assim: Deus está sendo misericordioso para conosco. Vamos para Samaria e avisemos que aqui tem pão com fartura com os nossos irmãos. Meus irmãos, se aqueles 4 homens fossem para Samaria, eles tinham sido mortos. Se eles tivessem se encontrado com o exército sírio, também tinham sido mortos. Mas o extraordinário é aqui. É onde 4 homens improváveis usam de misericórdia para com uma cidade. Eram 4 leprosos sentenciados à morte, usando de compaixão com quem não usava de compaixão para com eles. Não usaria de compaixão com aqueles 4 leprosos. Você acha que a cidade ia repartir o pouco que tinha com aqueles 4 leprosos? Não ia. Mas é aí que está o extraordinário de Deus. Ele usa o improvável quando ele quer fazer o extraordinário. Ele usou 4 leprosos e usou de benevolência e misericórdia o sentimento daqueles 4 leprosos. Irmãos, e eles voltaram para Samaria. Eles não podiam entrar, mas eles podiam gritar. E o recado foi esse: diga ao rei de Israel que os sírios foram embora e tem pão assado, bolo assado, tudo de bom e do melhor esperando por vocês. É claro, irmãos, que o rei não ia acreditar na conversa dessa. O rei mandou espias. Eu não sei como é que tem esse cavalo, mas montaram num cavalo e fizeram um cerco em toda Samaria, procurando um pé de gente, não tinha. Olharam um arraial de uma ponta a outra para ver se aqueles 4 leprosos não estavam enganando, né? Para quando eles saíssem, os sírios atacassem. E, irmãos, claro que a constatação foi óbvia: não tem ninguém, está tudo livre para que a gente coma. E aí o soldado voltou e disse: rei, pode sair de Samaria, hoje a gente mata essa fome desgraçada com carne assada, pão e mel. E quando eles voltaram, meus irmãos, a multidão, aí para organizar o negócio, o capitão ficou lá na porta do arraial, dizendo assim: vocês passem devagar,
que a comida é por aqui. O povo morrendo de fome, quer saber de passo devagar. Passaram por cima do capitão, ele viu a comida, mas morreu na porta. Morreu na porta. Deus não tinha dito? Deus disse, você vai ver, mas você não vai comer. Morreu na porta. Aqui existem duas profecias. A primeira profecia foi, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vocês vão ter pão com fartura. Alguém duvidou dessa palavra. E Deus disse, você vai ver, mas você não vai comer. A pergunta que eu faço é, quais das duas nós queremos fazer parte? Você quer fazer parte daquelas que ouvem a voz de Deus, crê na providência de Deus, que o nosso Deus faz o extraordinário? Ou você é o incrédulo? Que sabe do poder que o seu Deus tem, sabe dos milagres e maravilhas que o nosso Deus pode fazer e ainda duvida. Esse capitão devia agir como um crente e quis comparar a grandeza do Deus, do nosso Deus, com a lógica humana. Esse capitão usou um raciocínio que qualquer um de nós faria. Não sei se Deus abrisse uma janela do céu, não tem como a fome dessa. Ora, meus irmãos, hoje é quinta. Se na quinta-feira a cabeça de um jumento custava 80 moedas de prata, como é que na sexta 30 quilos de trigo ia valer 5? Não tem como essa conta dar certo. Não tem como para nós, mas para o Deus que faz o extraordinário, tem como essa conta dar certo. Meus irmãos, ou a gente depende desse Deus que faz o extraordinário, ou a gente nunca vai ver o extraordinário. Não é? Israel devia acreditar e depender do Deus que fez uma aliança com eles. Qual é a aliança? Eu vou cuidar de vocês, eu vou prover para vocês, eu estou vendo todas as situações mais degradantes que você possa imaginar. O Deus que vê é o Deus que age e faz o extraordinário. Se esse povo não acredita na palavra de Deus por boca de Eliseu, todos eles morreriam de fome. E nós somos chamados a ser povo de Deus, a sermos abençoados por Deus. Mesmo quando a crise se instaura, nós somos desafiados a sermos fiéis, porque a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel em cumprir a sua palavra e exige de nós obediência, mesmo que nada dê certo. Mesmo que nada dê certo. Porque o nosso Deus, ele já mostrou em abundância a sua fidelidade, a sua maravilha para com a minha vida e para com a sua. Ele fez o extraordinário, fazendo com que 4 leprosos tivessem o som de milhares de homens. Fez o extraordinário através de 4 leprosos, tendo misericórdia de uma cidade inteira. E ele fez o extraordinário, sendo que no dia seguinte, 30 quilos de trigo custasse 5 moedas de prata. O que o nosso Deus pode fazer na sua situação? O que você acha que diante do caos, diante da crise, o nosso Deus não pode fazer? Às vezes você olha para um beco que realmente está sem saída. Você olha para um diagnóstico que realmente não tem o que fazer. Você olha para o desemprego e diz, eu sou só mais um. E esse cenário é verdadeiro, você não está mentindo, não, é verdade. É difícil mesmo, mas creia que o seu Deus ainda faz o extraordinário. Creia que o nosso Deus pode, uma rocha, fazer água sair. Creia que o seu Deus pode fazer com que pão caia do céu e alimente milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas foram alimentadas no deserto, comendo pão, e quando ele quis mandar carne, mandou carne, durante 40 anos. Se Deus sustentou 2 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos, por que Ele não pode sustentar você numa das cidades mais ricas de água do Brasil? Ele pode, Ele provê, Ele abençoa. Compete a nós acreditar no nosso Deus, de que o nosso Deus sim faz o extraordinário. Se alguém nessa noite visita-nos e não conhece esse Deus maravilhoso, entregue a sua vida a Ele, glória a Deus. Lutas você passará. Talvez as lutas que você vai enfrentar depois da sua conversão seja maior do que você nunca teve.
Mas a diferença de entregar a vida a Jesus não é o tamanho das provas, é a certeza da presença de Deus em todas elas. A diferença é essa. O que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Mas com o justo tem presença de Deus, com o ímpio não tem. Se não tem ninguém nessa noite, que Deus lhe abençoe e aplique essa palavra no seu coração. Aqui agradeço a Deus a oportunidade, em nome de Jesus.